gente? Não posso esquecer minha família. Olha a foto da minha família. Está lá meu filho, Alex, Alan e Alessa. Lá em casa é tudo com a gente. É Alexandre, Alessia, Alex e Alan. Todos esses, os meus filhos, nasceram no Japão. Irmãos, eu pareço um pouco descendente de japonês? O que vocês acham? Hã? Não, né? Sabe por que não? Porque meu pai é japonês e minha mãe é brasileira. E a história do meu pai é tão interessante, porque na época, japonês deveria casar com japonês. Mas meu pai se apaixonou por uma mulata. E o que eles fizeram? Fugiram. Eles fugiram, depois voltaram, e desse relacionamento 8 filhos. Eu sou o caçula dos homens. Eu costumo brincar assim, fugiram na Kombi, né? Mas irmãos, nós somos 8 irmãos. Fui para o Japão com 19 anos, solteiro. Tinha um sonho, e juntar dinheiro, ficar rico, né? É o sonho de todo descendente japonês. Fui para o Japão, e lá, irmãos, eu conheci a Alessia, nos casamos, nossos filhos todos nasceram no Japão. Mas irmãos, eu confesso que eu não conhecia Jesus, eu não sabia de Jesus, eu só ouvia de falar de Jesus. E ali no Japão tive problemas, um vazio grande na minha alma, um vazio existencial, e procurava irmãos em vícios, em tantas coisas, o relacionamento não estava dando certo. E eu lembro, irmãos, na cidade de Taruicho, na província de Gifuken, e irmãos, quando eu cheguei naquele Japão, eu falei, ô lugarzinho para ter japonês, ô lugarzinho para ter japonês, o que eu vim fazer aqui? E só sabia falar 2 palavras em japonês, arigató. Os irmãos sabem o que é arigató? O que é arigató, irmãos? E outra palavra é wakaranai. Os irmãos sabem o que é wakaranai? Os irmãos sabem? É isso mesmo, não sei. Então eu só sabia arigató e não sei, wakaranai. Eu cheguei lá e falei, arigató, wakaranai. Talvez até falando mal de mim, e eu, arigató. Essas 2 palavras, assim foi, irmãos. Mas, irmãos, resumindo a história, ali, irmãos, um vazio na alma, morando num país desenvolvido, tecnologicamente, vocês conhecem o Japão, mas nada preenchia o meu coração. E um casal de missionários bateu à nossa porta um dia, e começou a falar de Jesus, e ali meu coração houve uma transformação, tocado por Deus, por Jesus. Eu e a minha esposa, então, aceitamos a Cristo, recebemos como Senhor, dia 1º de agosto do ano de 2000, e comecei a congregar numa igreja japonesa. Não é igreja de descendentes brasileiros no Japão, mas uma igreja japonesa. O pastor Nakata Sensei, que era o nosso pastor, tudo em japonês, e tinha um irmão, Oswaldo, que traduzia para o português. E ali comecei a aprender a palavra. Algo mudou dentro de mim, na minha família, na minha casa. Jesus mudou, porque Jesus transforma. Amém, irmãos? Chegou o dia do batismo, um ano depois, nós fomos batizar. Eu lembro que Nakata Sensei, no Rio, era o batismo, e eu cheguei lá e falei, Nakata Sensei, esqueci a troca de roupa. Ele falou assim, não, batiza, depois você pega uma calça minha aí, tudo bem. Mas Nakata Sensei era mais baixo do que eu, não é? Eu sou de estatura alta, né? Mas a alegria do baixinho é achar outro mais baixo que ele. E irmãos, eu falei, não tem problema, não tem problema, depois do batismo o senhor me empresta, então fica certo. Batizando, depois ele falou assim, ó, agora você vai ter que dar o testemunho lá na frente. E eu peguei a calça, coloquei a calça do pastor, bati ali na canelinha ali, rapaz do céu. Mas batizamos ali, com aquele japonês, Nakata Sensei, aprendi a palavra, estudei a língua, hoje sei falar um pouco em japonês, sei ler em japonês, e ali foi, irmãos, e ali começou o ministério. No Japão, eu fui, e conheci Jesus, e nós começamos uma congregação, e ali Deus começou a me chamar para o ministério da palavra. Em 2008 nós voltamos para o Brasil, na época os batistas estavam orando pelas cidades ainda não alcançadas, e aí a Junta de Missões Nacionais
juntamente com os batistas do Paraná, a CBP. Na época o pastor Rafael estava na coordenadoria, né, do Norte. E foi assim o processo. Um grande desafio, chamar minha família novamente para uma cidade que eu não conhecia. E ali nós fomos para a cidade de Açaí. Irmãos, quero passar agora, bem rapidamente, aquilo que está acontecendo em todo o Brasil, através da nossa junta. Pode passar aí os slides, alguns dados importantes. Nós somos hoje 896 missionários no campo, em todo o território nacional. 32 projetos de revitalização de igrejas e plantação de igrejas. 4 igrejas organizadas, irmãos. É muita alegria, é demais isso aí. Porque o envolvimento da igreja, das igrejas do Brasil, nessa campanha missionária, irmãos, significa transformação de vidas. São 896 missionários espalhados pelo campo, levando a palavra de Deus. Pode ir passando aí. A Rede 316 é uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais. Você pode abaixar no aplicativo, a Rede 316, e ter aqui na palma da sua mão, 24 horas de testemunhos, de palavra, de estudo, maravilha. A Rede 316 compartilhando o amor de Deus, 24 horas, mais de 1000 ouvintes diariamente. A carreta missionária, irmãos, a carreta missionária agora por todo o Brasil, lá no Nordeste, com o princípio de compaixão e graça, levando o amor de Deus, as ações sociais. Lá no sertão, pessoas não têm condições de tratar dos dentes. E através dessa iniciativa, dos batistas brasileiros, tem sido atendida essas pessoas carentes. E essa carreta era um sonho dos batistas, agora se torna realidade. Sabe por quê? Porque você orou, porque você contribuiu. Tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo no Brasil e nós fazemos parte. Por isso, nessa noite, irmãos, é uma palavra de gratidão também a todos vocês. Amém? E agora, irmãos, eu quero falar um pouquinho do nosso campo missionário. Alguém conhece Açaí aí? Açaí. Olha lá. Açaí. Eu sei que vocês falam assim, açaí é bom demais. Eu sei que tem assim, sabe? Foz está quente, né? Foz do Iguaçu é quente. Açaí, sorvete, mas açaí, irmãos, é com 2 S's. Nós estamos nessa cidade de Açaí, irmãos, levando para esse povo a mensagem do Evangelho. Açaí é a cidade japonesa do Paraná. Açaí foi plantada pelos japoneses. A primeira foto é o Parque Ikeda, onde faço as minhas caminhadas. A segunda foto é o templo. Em Açaí você vai encontrar os templos japoneses, shintoísta, budista, Tenrikyo, Mahikari, Sogagakai e tantos outros. Uma cidade de 15 mil habitantes. E vocês sabem, irmãos, que todas essas religiões, eles creem em vários deuses. A lua é Deus, o sol é Deus, os antepassados são deuses, as árvores. Eles adoram os elementos da natureza, são uma religião politeísta. Por isso, em Açaí, irmãos, o que é predominante é o sincretismo religioso. Toda religião leva a Deus. Irmãos, não é difícil você falar para o povo que Jesus, o complicado, irmãos, o difícil é falar que Jesus é a única esperança. E é por isso que nós estamos lá. E é por isso que nós, irmãos, Deus colocou esse amor em nosso coração para alcançar aquela cidade. Em Açaí você vai encontrar o castelo japonês. É o primeiro castelo construído no Brasil, foi construído na cidade de Açaí, pode passar. E então, irmãos, para alcançar essa etnia, Deus tem colocado em meu coração estratégias. E uma das estratégias é o programa de rádio. Deus me deu a ideia de fazer um programa de rádio. É difícil você, na cultura, você estar ali e visitar um lar, é muito difícil. Na cultura é difícil isso. Para um japonês aceitá-lo, para falar de Deus, precisa um tempo ali de discipulado. Eu vou fazer um programa, e nesse programa eu quero fazer o seguinte,
Quero fazer um programa diferente. Eu quero falar em japonês nesse programa de rádio. Cheguei lá para o diretor do rádio, eu quero fazer um programa, mas um programa que eu vou falar em japonês e vou tocar alguns hinos em japonês. E o diretor de rádio, tudo bem. E nós vamos falar de Deus, né? Comecei o programa, irmãos, e a gente sempre começa o programa falando em japonês. Konnichiwa, watashi wa katayama senkyoshi desu. Kibo no kotoba, bangumi de gozaimasu. Vou traduzir. Boa tarde, eu sou o missionário Alexandre, e esse é o programa Palavra de Esperança. E eu tocava ali um hino em japonês, e aí os irmãos começou a atrair a atenção deles. Então as famílias começaram a ligar, e eu lembro, irmãos, que a Nilza é da Igreja Batista Central do pastor Marcelo Siaka. Ela nos ligou dizendo ao meu tio, o tio é esse senhor aí, o Masanori-san, ouvindo a rádio, os louvores em japonês, a palavra, um versículo em japonês, ele se interessou, ele quer saber mais de Jesus. E eu fiquei sabendo que o senhor consegue falar, vai lá falar de Jesus para o meu tio, irmãos, porque ele está deprimido, porque ele anda triste, e é preciso falar de Jesus, ele quer saber. Aí eu e minha esposa, nós fomos na casa do senhor Masanori, e começamos ali um discipulado. Eu lembro que esse senhor muito sério, chegamos ali, mas quando ele me viu e eu me apresentei, eu sou o missionário Alexandre e faço o programa Palavra de Esperança, falando em japonês, ele disse: "Ô missionário, vem aqui na minha casa." Parecia que já há muito tempo ele me conhecia, mas na verdade é porque o rádio está ali na casa dele há muito tempo. E ali recebeu a gente com muito carinho, nós começamos o discipulado, e um dia ele disse: agora eu quero receber Jesus, eu quero crer em Jesus. Como é que eu faço para crer em Jesus? Shinjiru dake desu ka? Eu disse: é só você receber no coração Ele como teu Senhor, como teu Salvador, e tem que ser o único. A adoração de outros deuses não pode, é o único que é o Senhor. Ele disse: sou desu ka? Ali, irmãos, eu tive a alegria de ver esse Senhor ali recebendo Jesus como Senhor Salvador. E a transformação foi tão linda desse japonês, foi tão linda, irmãos, que ele fechou o altar do Buda e falou assim: não preciso mais, agora eu tenho Jesus. E a funcionária falou: missionário, o senhor Masanori-san está transformado. E ele disse: eu quero batizar. Essas fotos do batismo. E esse batismo aí, irmãos, foi na propriedade dele. Tem um sítio, não é? Um sítio ali. E ele falou: eu quero ser batizado ali naquele córrego ali. Eu olhei para o córrego, cadê o córrego? Cheio de mato, e eu vi alguns boi bebendo a água ali. Eu disse: seu Masanori-san, ali o boi está bebendo água. Não tem problema não, a gente manda limpar. Ele mandou os funcionários limpar um pouco ali. Por quê? Porque ali foi os seus antepassados, seus ancestrais, que fez tudo aqui. Ele queria ser batizado ali. Ele convidou toda a família. E, irmãos, um dos batismos mais lindos, emocionantes que eu fiz, foi o batismo do senhor Masanori-san, que recebeu Jesus na sua própria língua. E eu comecei, irmãos, a compreender o plano de Deus. Meu Senhor, eu comecei a compreender quando eu arrumava as malas para ir para o Japão, para ficar rico. Eu não fiquei rico não, irmãos. Fiquei mais que rico, amém? Mas eu encontrei Jesus lá no Japão, fui batizado pelo japonês, passou um filme na minha cabeça. E eu compreendi o plano de Deus quando eu estava naquela água, conduzindo aquele senhor japonês, que não conhecia Jesus. E eu compreendi que Deus, irmãos, faz tudo no tempo certo, em seu propósito. Deus não joga dados, Deus tem propósito para cada detalhe em nossa vida. E agora eu compreendo, irmãos, Masanori-san fez o culto na sua casa e alcançou muitas vidas na sua propriedade ali. Funcionários que não conhecia a esperança em Jesus, recebeu a Cristo ali na sua casa.
através desse senhor de 75 anos. Irmãos, a triste notícia, como todos nós aqui, é que o senhor Masanori-san mora com Jesus agora. Ele também, vítima do Covid, está com o Senhor. E eu pude, irmãos, abraçar, mesmo virtualmente. Tempo difícil. Ter que falar aquelas palavras para a família, mas no meu coração a certeza de que ele está com Jesus, porque ele recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Irmãos, quero contar também uma outra estratégia no campo missionário. Temos que ter coragem para testemunhar, amém, irmãos? Missões exige isso. O mundo precisa da mensagem de Jesus, e nós não podemos recuar. As dificuldades aparecem, mas nós temos que buscar no Espírito Santo, em Deus, a direção. Na cidade de Açaí, irmãos, estava acontecendo o seguinte: eu faço parte do conselho da assistência social, fui presidente do conselho e também do conselho de saúde. Eu gosto de me envolver, eu gosto de saber o que está acontecendo na comunidade. Às vezes minha esposa fica brava: mas você está aqui no conselho, você é presidente aqui, você é vice-presidente do conselho de pastores. Eu gosto, porque eu quero saber o que está acontecendo na cidade. E alguns profissionais, psicólogos, médicos, no conselho de saúde, a gente, irmãos, está vivendo algo terrível na cidade de Açaí. Adolescentes jovens estavam se suicidando, se automutilando. O médico chegou para mim e disse assim: pastor, 90% das minhas consultas está relacionada a problemas emocionais e espirituais, porque ele é cristão também, o médico. Quase que pedindo socorro, a diretora, quase que pedindo socorro. E eu disse: eu vou fazer algo. Como eu gosto de futsal, eu vou fazer o futsal da vida. Chamei a minha esposa e disse: vamos conversar com a diretora e vamos fazer o futsal da vida. E ali, irmãos, os adolescentes se reúnem na quadra para o futsal. E após o esporte, reunimos no centro da quadra, tomando Coca-Cola, e eu comecei a compartilhar a esperança que há no nome de Jesus. Construímos relacionamentos com os meninos, trabalhando no coração, na alma, na emoção deles. Irmãos, e eu tenho vivido experiências, irmãos, jovem Rafael mostrando o seu braço todo cortado. Olha, pastor, eu me cortei. Ali sentamos, conversamos, ele começou a compartilhar, a se abrir as feridas da sua alma. E ali, levando a palavra de Jesus, falando que Jesus, ele cura as feridas, ele sara, ele é o Deus que sara. O Jean, tem muitos casos, mas vou contar a história do Jean. Jean também faz parte do futsal da vida. Nascido numa família disfuncional, vários traumas. Com 13 anos de idade, entra na bebida, entra nas drogas. Com 14 anos tenta o suicídio. E ele vai para o nosso projeto. Meu filho faz amizade com o Jean e começa a compartilhar o amor de Jesus, o plano de Deus. Jean passa a frequentar a nossa casa, na célula, toda sexta-feira, junto com outras pessoas, outros jovens. E ali, irmãos, ele começou a compartilhar. E eu disse: olha, Jesus é o Deus que sara, é o Deus que cura, e Ele tem um propósito em sua vida. Nós tivemos a alegria, irmãos, de ver o Jean aceitando a Cristo, recebendo a Jesus. Jean então diz: olha, pastor, minha vida mudou. Eu não penso mais em suicídio, eu não penso mais em droga, agora eu quero Jesus, eu quero servir a Jesus. Algo mudou no meu coração. Olha que alegria, irmãos, o batismo do Jean. Jean hoje, irmãos, aprendeu o baixo. Ele aprendeu a tocar baixo. Lá tem uma equipe de louvor. Parabéns, equipe de louvor. Top.
Lá tem uma equipe de louvor. E o Magdiel, que é o líder de louvor, que montou ali o grupo, chamou o Jean e ensinou o baixo, envolveu ele. E ele tocou, está tocando barbaridade o baixo. Barbaridade. Está alegre e quer ganhar sua família para Jesus, o único convertido. E esse é o dia do batismo, irmão. Preciso contar algo da vida do Jean. Certo dia, eu e minha esposa, nós combinamos o seguinte: vamos comer uma pizza, só eu e você, vamos tirar esse tempo para nós, deixamos a correria hoje, tirar um tempo só para nós. E nós somos uma cidade vizinha, a 13 quilômetros de Açaí, e estávamos lá, esperando a pizza, nós dois, compartilhando, falando, alegre, sábado à noite, de repente o telefone toca, é a mãe do Jean, dizendo: o Jean aqui, ficou revoltado e saiu a pé nas estradas escuras, indo para Ibiporã. Quem conhece aquela região sabe que de Açaí até o pedágio é uma pernada boa. Venha, não sei onde ele está. Ele saiu bravo, meus irmãos, e nós ali esperando a pizza, eu e minha esposa. E eu fiquei assim: a pizza ou Jean? Pizza ou Jean? Pizza ou Jean? Eu disse assim: é o Jean, meu Deus do céu. O coração fala mais alto, né? Mulher, esquece a pizza, deixa para os amigos aqui comer e nós vamos atrás do Jean. E fui, irmão, fui bravo. Entrei no carro, cadê o Jean? E procurando o Jean na estrada. De repente o pai dele liga e fala: o Jean está aqui. Ele foi lá na sua casa, está lá na sua casa, no portão da sua casa. Eu estava lá na estrada escura buscando o Jean, e o menino já estava lá em casa. Cheguei lá, entra Jean, toma um banho, vamos conversar, oramos, ele se acalmou e continua firme na obra. Mas eu sempre falo para ele: Jean, você vai ter que pagar a pizza para mim. Você vai ter que pagar a pizza para mim, meu filho. Mas está uma bênção. E outros jovens também, irmãos, igual ao Jean, ele prega, ele fala de Jesus, ele fala: Jesus me curou, eu não tenho mais pensamento de morte, eu não tenho mais tristeza, não tenho mais angústia, eu estou vencendo. Jesus Cristo é a única esperança, amém, irmãos? Pode passar, meu querido. Queridos, é isso, meus amados. Nós precisamos de coragem para testemunhar. Nós não podemos parar, nós não podemos voltar atrás. Nós estamos voltando aqui o tempo presencial, que maravilha, que beleza. E eu não tenho dúvida nenhuma que a mensagem de hoje é coragem. Pela palavra que foi ministrada aos homens aquela noite, e pela confirmação do Espírito Santo, coragem. E Pedro e João nos é o exemplo disso. É o exemplo disso. Debaixo de uma ameaça tão grande, de dificuldades tão grandes, eles não voltaram atrás. O texto diz, no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Se nós quisermos coragem, ousadia, sabedoria, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? O que é estar cheio do Espírito Santo? É ser dirigido por Ele, é ser controlado por Ele, é ser guiado por Ele. Irmãos, eu estou convicto de que não é a minha habilidade. Eu estou convicto, irmãos, que não é a minha força. É claro que Deus vai me usar como instrumento, mas eu estou convicto que não é a minha sabedoria. O meu testemunho não seria eficiente, não seria eficaz, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder de Jesus, sem o poder de Deus, amém? Amém. Pedro negou Jesus, vocês lembram? Vocês lembram? Pedro é aquele que negou Jesus em Lucas 22. É aquele que dizia assim: Jesus, eu não vou te negar. Eles podem negar, mas eu não. E Jesus olha para Pedro: Pedro, o galo vai cantar, você vai me negar, pai. Foi isso que aconteceu. E Pedro negou Jesus e olhou para Jesus aquela noite e saiu chorando amargamente.
arrependido, porque ele sentiu isso. Mas aqui nesse texto me diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de coragem, ele prega, ele diz, vê se é justo diante de Deus obedecer a homens, dar ouvido a homens. Não, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu vou pregar sobre Jesus, eu vou dizer que Jesus é o único caminho, eu vou dizer que Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, os construtores, mas é a pedra principal, é a pedra angular, Cristo Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está ali com ousadia, com coragem, o texto diz, observando a coragem de Pedro e João. Irmãos, eu estou convicto, e é mandamento de Deus, estarmos cheios do Espírito Santo. Paulo escreve em Efésios, não vos embriagueis com vinho, que há, não é? Dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É mandamento de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é Deus que nos chama, amém? Se você nessa noite está sentindo o coração de servir a igreja em alguma área, que o pastor disse aqui, talvez no seu coração está dizendo, será que isso é para mim? Eu quero dizer para você, se você deixar a sua vida controlada pelo Espírito, queridos, é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que supre, é Deus que sustenta, é Deus que protege, amém? Eu tenho experimentado isso no campo missionário, e Deus quer usar você. A Bíblia diz, irmãos, que alguns lá, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eles eram homens simples, pescadores, pessoas comuns, eles observaram isso, mas sendo usados pelo Espírito Santo, usado na obra. Às vezes eu olho para mim e falo, Senhor, quando Deus me chamou no Japão, eu estava arrumando as peças, irmãos, já estava na igreja, já estava ali como diácono na igreja, e ali aquela voz no meu coração dizendo, vai, eu te capacito, mas havia aquele medo, aquele receio, e ali, irmãos, Deus me chamou, eu fico perguntando, Senhor, por quê? É obediência, irmãos. Se Deus está te chamando, obedeça, porque Deus quer usar a sua vida para alcançar outros. Quem sabe nessa noite você tem amigos que ainda não é convertido, que não conhece a Jesus, e nós sabemos que não há salvação em nenhum outro. Isso significa, se aquela pessoa morrer sem Jesus, ela estará indo para o inferno. E muitas dessas pessoas são seus amigos, são nossos vizinhos, são as pessoas que trabalham com a gente, são das nossas famílias. Nós não podemos recuar. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para impactar uma nação, para levar a mensagem de salvação a todos os cantos desse país. Deus quer usar a sua vida. Pedro, irmãos, estava ali junto com João. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar, não podemos parar. Irmãos, eu estou convicto de uma coisa, que a nossa função é ser testemunha de Jesus. É ser luz do mundo e sal da terra. Uma vez eu estava evangelizando um japonês chamado Ishihara-san. Estava fazendo a lição dos Boas Novas, em japonês, português, e ele aceitou o estudo. Estava eu lá na casa dele, ele tinha um altar budista, que se chama Butsudan, minha avó também era budista, eu sei muito bem disso, e nesse altar, eles fazem oferendas, se faz um cafezinho,
coloca ali num copinho e vai oferecer aos antepassados e ao Buda. Eu estava ali na mesa, Shihara-san fez um cafezinho, colocou e falou: missionário, chotomate. Os irmãos sabem o que é chotomate, né? Espera um pouquinho. E foi lá e ofereceu. E na lição 4, fala sobre isso, que Jesus, as implicações de receber Jesus como Salvador. E uma das implicações, irmãos, é tê-lo como o único Salvador e Senhor. E falamos um pouco a respeito dele, desse ritual. Ele disse: vá embora da minha casa. Ele ficou bravo, porque você está desrespeitando os meus antepassados. Eu não quero mais estudar. E eu fiquei muito triste. Fiquei triste porque estávamos ali na lição 4. Cheguei em casa, falei para minha esposa: Shihara-san não quer mais estudar. E porque chegamos na lição 4, onde mostra as implicações de receber Jesus como único e suficiente Salvador. Ele disse que não quer mais. Ele não quer mais. Minha esposa, muito sábia, diz assim: nós não estamos aqui para convencer o pecador. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Vamos orar por ele. Vamos orar. E nós começamos a orar. Eu e minha esposa, todos os dias, por uma semana, nós oramos pelo Shihara-san. Passou uma semana, e Shihara-san liga para a gente. Ligou: moshi moshi. Moshi moshi é alô. É alô. Alô, Katayama-san. Ai, sou eu, Katayama. Ô, Katayama, missionário, tudo bem? Tudo bem. O senhor não veio mais aqui dar o estudo para mim? Falou assim, né? Eu disse: você mandou eu embora. Você mandou eu embora. E ele disse assim: mas você vai deixar eu ir para o inferno? Foi um tapa na minha cara, irmãos. Mas ao mesmo tempo eu olhei para minha esposa. Glória a Deus. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo convenceu. Voltei na casa do Shihara-san. Recomeçamos o estudo. E ali, ele ainda com aqueles costumes, né? E eu ali, estudamos já, Shihara-san, já falei, né? Aí ele pegou o cafezinho e disse assim: ó, missionário, é para Jesus, tá? É para Jesus. Ele não foi batizado ainda, irmãos, mas eu creio que vai ser em nome de Jesus, amém? Porque Deus liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, Pedro não desistiu. Debaixo de ameaça, não podemos deixar, porque tem vidas ali que precisam ouvir de Jesus. Tem vidas, irmãos, esperando a manifestação dos filhos de Deus, da igreja do Senhor. Ainda mais, irmãos, nesse tempo de pandemia, pessoas com depressão. Trabalho com conselho de saúde. Pessoas com pânico. Pessoas que precisam, irmãos, eu sei, irmãos, que nós nos dispensamos de maneira nenhuma o tratamento, os médicos, os profissionais, de maneira nenhuma. Mas estou convicto de uma coisa, irmãos: a igreja precisa se apresentar como Jesus nos manda. Irmãos, o texto diz lá no versículo 29 e 31, para a gente terminar. O texto diz que Pedro e João informam então a igreja de tudo que aconteceu, das ameaças, da prisão, de tudo que aconteceu. E os versículos 29 e 31, eles oram. E eles fazem a seguinte oração, eles fazem assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estavam sofrendo ameaça. Eles entregou a Deus o problema, ele entregou a Deus a dificuldade, ele entregou a Deus suas preocupações, eles entregaram a Deus a situação. Senhor, olha para as suas ameaças, e agora, concede aos teus servos, concede aos teus servos, que falem a tua palavra com toda a coragem. Eles pediram coragem.
Eles pediram ousadia, irmãos. É isso que nós precisamos fazer nessa noite, amém? Às vezes nós estamos orando para os problemas, para as dificuldades, mas aqui no texto eu não vejo isso. Eu vejo aqueles discípulos dizendo: Senhor, nos dá coragem para enfrentar os problemas. Senhor, nos dá coragem, nos dá ousadia, enquanto estende a tua mão para curar, para realizar sinais. Quantos aqui creem nisso? Que Deus pode curar depressão, que Deus pode curar dores na alma, que Deus pode restaurar, que Deus pode renovar. Eles pediram isso, que o Senhor faça sinais, feitos extraordinários, pelo teu santo nome, Jesus. E enquanto terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Quando o povo ora, eu tenho certeza, Deus nunca falha. Quando nós dobramos o nosso joelho, meus irmãos, o sobrenatural acontece. Ali no caso tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem, com ousadia, a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos transformar nosso país. Talvez tem pessoas ao seu redor, famílias, que precisam ouvir da mensagem. Precisamos que Deus use as nossas vidas e nos transforme em pessoas cheias de coragem, amém? Eu peço ao Senhor, isso não significa que eu não tenha medo, isso não significa que eu veja aqueles templos das religiões, quando eu ouço aquele sino tocando em Açaí, de casa eu ouço os sinos, adorando aos deuses, adorando a outros deuses, meu coração corta, porque eles não conhecem Jesus, e eu em casa eu fico pedindo: Senhor, me dê coragem, me dê ousadia, me dê o teu Espírito, me enche, Senhor, para falar do seu amor, porque também eu fui alcançado por ti. É preciso que voltemos nossos olhos, nossos olhares para as oportunidades que Deus tem nos dado, e que sejamos ousados e usados na pregação do Evangelho, na mensagem que liberta. Queridos e amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Abra o seu coração para estar disposto a servir a Deus aonde Ele te mandar, amém? Eu estou convicto, irmãos, que Deus fez isso em minha vida. Na terra do sol nascente, o Senhor me tocou, o Senhor me chamou, e é por isso que eu estou nesse campo missionário. E é por isso, irmãos, talvez nessa noite, meus queridos, minha querida, eu quero olhar nos teus olhos, em nome de Jesus. Não é tempo de recuar, não é tempo de voltar atrás, é tempo de avançar para a glória de Deus. É tempo de orar. Por isso, irmãos, nesse momento eu quero orar. Quero orar com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Talvez você tenha um chamado, e você está protelando isso. Quantas vezes Deus chama uma pessoa e Ele fala: depois que eu me casar, depois que eu me formar da faculdade, depois que eu tiver os filhos, depois que eu tiver aposentado. Deus quer te chamar, Deus te chama. Não importa a sua idade, não importa se você é adolescente, se é jovem. Hoje na igreja de manhã, preguei na igreja do Jardim em São Paulo. Depois da mensagem, dos testemunhos, veio um jovem e me abraçou, chorando. Eu não estava entendendo. Fala, meu irmão, o que está acontecendo? Há muitos anos eu recebi um chamado, eu estou protelando, eu estou deixando para depois. E hoje eu entendi, para as circunstâncias que têm me acontecido, eu entendi que Deus, nessa noite, nessa manhã,
Ele mais uma vez me chama. E eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas talvez você está aqui nessa noite, convidado por alguém. Esse alguém te ama. Esse alguém quer que você simplesmente abra o seu coração e diz: Jesus, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu sinto um vazio, igual aconteceu comigo, eu não sabia o que era, mas Jesus cura minha alma. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está à porta e bate. Se você abrir o coração, Ele vai entrar e vai transformar a sua vida. É preciso coragem. Onde estão os corajosos nessa noite? Quantos aqui querem fazer essa oração comigo? Senhor, me dê coragem, concede ao teu servo coragem. Eu não quero desistir, não quero voltar, eu quero servir ao Senhor. Meu coração está frio, eu estou assim, mas meu coração está frio. Senhor, aquece meu coração novamente. Eu vou orar, irmãos. Quantos nessa noite quer orar assim comigo? Levante sua mão. Você que deseja dizer ao Senhor: Senhor, usa a minha vida. Usa, quero ser usado pelo Senhor. Quantos aqui quer ser usado pelo Senhor? Mais e mais. Não que você não tenha sido usado até agora, mas você quer mais. Eu quero ser usado mais, eu quero estar disposto mais, eu quero investir mais, eu quero colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Talvez você seja empresário, talvez você seja um profissional. Você pode ser usado por Deus ali, fazendo da sua empresa um lugar de bênção, um lugar de pregação, de anunciar ali também a esperança. Eu quero isso para essa noite. Levante a sua mão em nome de Jesus. Senhor, me usa, Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração mais e mais. Concede a nós, Senhor, ousadia, coragem, sabedoria, para que eu possa anunciar a salvação, que Jesus Cristo é a única esperança. Aleluia. Vou fazer um outro convite. Aquilo que me foi feito no ano de 2000. Aquele evangelista falou assim para mim: Alexandre, você deseja receber Jesus como seu único e salvador? Você sente um chamado assim? E eu disse: eu quero. Faz tempo que Jesus tem me chamado, e eu tenho protelado essa decisão, mas hoje eu quero. Tenha coragem para ligar sua mão. Eu vou orar por você. Você que está tomando decisão hoje por Jesus. Hoje eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Quantos querem isso? Levante sua mão. Amém, glórias a Deus. Deus te abençoe. Tem uma mão levantada ali, duas mãos, louvado seja Deus. Hoje ele está recebendo Jesus, os dois, louvado seja. Mais alguém? Nessa noite, mais alguém? Eu quero a esperança que Jesus dá. Em nome de Jesus, você que levantou as suas mãos, eu vou orar por você. Diga assim: Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu compreendi o plano que o Senhor tem para mim. Eu compreendi os propósitos que o Senhor tem para mim. E nessa noite eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor, naquela cruz, derramou o teu sangue pelos meus pecados. E hoje eu o confesso, que sou perdoado por ti. E quero te servir por toda a minha vida. Faça de mim, Senhor, o que tu queres, em nome de Jesus.
Aleluia. Você que fez essa oração, procure o pastor, procure o seu líder de célula, se inscreve. Ele vai dar toda a orientação para você, em nome de Jesus. Você pode abrir seus lábios e cantar conosco. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma